Fala pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Professor Marcelo, de Geografia. Bom, estou gravando essa videoaula para dar continuidade aos conteúdos do primeiro bimestre. Nós tivemos uma interrupção das aulas necessária, um decreto de férias num período diferente, em função dessa necessidade do distanciamento social, em função da propagação do coronavírus. E desta forma, nós temos que trabalhar de maneira remota. Vocês estão acompanhando as aulas pelo Centro de Mídia, que está fazendo uma retomada, uma revisão dos conteúdos lá do primeiro bimestre, ou melhor, desse primeiro bimestre, início do ano. Acompanhe essas aulas, é muito importante. Eu deixei também no Google Sala de Aula revisões dos assuntos que nós trabalhamos ali naquele início do ano. Beleza? Se nós estivéssemos em sala de aula, a ideia era avançar com cartografia, continuar avançando no tema cartografia, falando de escala e fuso horário. Eu vou deixar esse assunto para um segundo momento, um momento que nós possamos aí estar juntos, e facilita um pouco essa explicação. E vou dar continuidade de maneira remota, né, distante, em um assunto que é mais tranquilo, mas que também está dentro aí da nossa grade de conteúdos do primeiro bimestre, que é Geopolítica do Mundo Contemporâneo, o papel dos Estados Unidos na nova ordem mundial. Galera, é importante então que vocês vejam essa aula, assistam essa aula, porque vai ajudar muito vocês a resolverem a última atividade que será proposta aí no Google Sala de Aula, no formulário do Google Sala de Aula. Tranquilo? Vamos avançar então? Antes precisamos compreender esse conceito de geopolítica. Ele nasce ali no final do século XIX, sobretudo no contexto de formação territorial da Alemanha, a Alemanha nascendo enquanto um país moderno. Teóricos desse país, então, vão falar ali da lógica territorial, política, da constituição desse país moderno. Então, o conceito de geopolítica fala muito dessa lógica territorial que os países detêm. Então, é um conceito que fala das questões internas de um país, mas também dessa relação externa, já que quando você delimita a sua fronteira, significa que você avança para outras áreas. É também a ideia aí de uma relação política entre países, ou seja, relações políticas entre os países, né? A gente está falando aqui do conceito de Estado-nação, que é uma ideia de sinônimo de países, tá bom? A gente pode também falar dessa lógica geopolítica através de acordos que os países realizam, tratados internacionais, sanções econômicas, o que vem a ser isso? Por exemplo, os Estados Unidos faz uma sanção ao Irã, a Cuba, proibindo outros países de fazer aí ou de deter relações comerciais com esses países. Isso é uma sanção ou sanções econômicas. A guerra é um instrumento dessa geopolítica, um instrumento levado ao extremo, fazendo valer os interesses de determinado país a partir da sua lógica geopolítica. Beleza? Avançando aí para a ideia de geopolítica, a gente poderia citar vários teóricos. Eu trouxe aqui o Halford John Mackinder. Ele vai colocar o seguinte, pessoal. Ele falava que quem dominasse essa área aqui, que ele chama de área pivô, a Heartland, iria dominar o mundo. Então você domina essa região, depois domina essa porção continental, que se nós somarmos aí Europa, Ásia seria a Eurásia, e num segundo momento dominaria o mundo. Outros teóricos anteriores ao Mackinder vão falar sobre a importância do domínio dos oceanos, mas é com Mackinder que essa lógica territorial ganha mais importância, né, de domínio territorial. Lembrar que ele acaba tendo aí as suas ideias antes das grandes guerras e, portanto, as suas ideias acabam influenciando teóricos de outros países, como é o caso de teóricos alemães, que vão aí dar cabo para fazerem parte ali do pensamento geopolítico alemão durante o expansionismo nazista pela Alemanha. Essa área pivô é uma área então de disputa geopolítica. Lembrar que a União Soviética tem grande parte do seu território nessa área pivô.
a Rússia, que é herdeira, né, de todo esse poderio da União Soviética, e se a gente pegar aqui a própria China avançando com interesses estratégicos nessa região. Não por acaso, galera, o Mackinder foi retratado numa matéria recentemente publicado na BBC Brasil, que falava como a sua teoria, ainda de certa maneira, rege a geopolítica atual. Essa influência desta geopolítica é percebida, por exemplo, quando a gente verifica o expansionismo da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tanto aqui no contexto da Europa Ocidental, quanto no seu avanço para o leste europeu, sobre territórios, né, dominados pela antiga União Soviética. Ou seja, a gente tem aqui a influência direta das ideias do Mackinder. Avançando, a ideia de geopolítica pode ser bem exemplificada, né, por esse contexto de Guerra Fria, que nós chamamos também de velha ordem mundial, a velha ordem mundial do ponto de vista geopolítico, na qual tínhamos Estados Unidos e União Soviética lutando aí por áreas de influência no mundo durante este período. Galera, importante pensar que no pós-Guerra Fria, a ideia ou o conceito de geopolítica permanece. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos incentivando, financiando a oposição na Síria para derrubar o ditador que governa a Síria. Já aqui nós temos o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ajudando, na verdade, o ditador sírio, que é o Bashar al-Assad. Ou seja, a gente consegue perceber que essas potências também acabam fazendo aí o seu jogo estratégico a depender dos seus interesses com determinado país. A Síria tem gás natural, tem petróleo, então tem interesses em jogo. Esse mapa também traz uma ideia aqui, claramente, dessa nova geopolítica mundial pós-Guerra Fria, na qual outras potências emergentes ganham importância, como é o caso, sobretudo, da China. E essa proximidade a gente acaba verificando aqui justamente nessa região da área pivô, né? Essa região estratégica. Aqui a gente tem, por exemplo, as várias bases militares que estão aí ligadas, de certa forma, pelos Estados Unidos. Vamos falar disso também daqui a pouco. Na nova ordem mundial, né, logo após o fim da Guerra Fria, surge aí o que seria 3 polos de poder: Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Depois a gente tem aí o avanço durante os anos 2000 e hoje há uma importância maior no cenário econômico, por exemplo, da China. Hoje a gente vive aí uma multipolaridade econômica, uma geopolítica de interesses econômicos, como, por exemplo, a China criando toda uma infraestrutura com ferrovias para acessar tanto regiões fornecedoras de matéria-prima como regiões que são mercados consumidores. É a famosa nova rota da seda, tá bom? É esse papel da China avançando aí do ponto de vista econômico com, claro, interesses geopolíticos. Galera, agora a gente vai falar sobre a formação dos Estados Unidos, que é, de certa forma, um dos objetivos dessa aula. Nós sabemos aí que os Estados Unidos também foi colônia inglesa. Começam aqui com as 13 colônias. No século XVIII, no ano de 1776, né, no 4 de julho de 1776, os Estados Unidos declaram a sua independência, é o primeiro país da América a declarar a sua independência. A partir desse momento, os Estados Unidos começam um processo de expansão territorial, de formação do seu território. Como a gente verifica, a primeira ocupação foi aqui na costa leste. Então, há uma lógica no sentido de expansão para o oeste do continente norte-americano, comprando e anexando territórios. Como a gente pode verificar nessa marcha para o oeste, né, os Estados Unidos vai aí adquirindo de forma gradativa outras regiões. Importante destacar que os Estados Unidos possuem uma grande extensão do ponto de vista longitudinal, uma vez que ele pega aqui da costa leste, banhado pelo Oceano Atlântico, até a costa oeste, banhada pelo Oceano Pacífico. Bom, e esse mapa traz aí para nós a finalização
do que seria, né, a Constituição dos Estados Unidos enquanto um país. Pensando nessa lógica geopolítica americana, o presidente James Monroe lança a primeira grande doutrina geopolítica, chamada Doutrina Monroe. O que ela dizia? Ela dizia América para os americanos. Vamos entender essa ideia, galera? Primeiro, define o território americano, esse território estadunidense, nós vimos a formação. Garante ali uma coesão interna, né? Uma criação de um território, um grande território nacional dos Estados Unidos. E, principalmente, afasta a interferência europeia. A ideia aqui, na verdade, é afastar todas as potências europeias que tinham domínios territoriais no continente americano, e aí eu estou falando de toda a América, América do Sul, América Central. A ideia, então, era afastar a interferência europeia nessa região. A gente pode pegar como exemplo, quando o Brasil declara sua independência no ano de 1822, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, nessa ideia de afastar, né, a interferência europeia, a América para os americanos. Essa imagem aqui, ela brinca um pouco, porque ela traz aqui o Tio Sam, e a gente pode perceber a cartola dele sobre a América como um todo, né? Ou seja, a ideia de falar América para os americanos, mas para os americanos do norte. Vamos interpretar isso de um ponto de vista estratégico, pensando no contexto do imperialismo que estávamos vivenciando já naquele período. Os Estados Unidos já estava garantindo ali a sua área de interesse estratégico, né? Sua região de domínio imediato, que é a América Central e a América do Sul, garantindo assim os interesses dos Estados Unidos. Um contexto em que passa a haver, né, um grande desenvolvimento industrial. Durante o século XIX, nasce também ali uma filosofia que falava do destino dos Estados Unidos, era chamada de Destino Manifesto. Era uma espécie de propaganda na qual falava que os Estados Unidos foram o povo escolhido por Deus para comandar o mundo. Um jornalista, Joe Sullivan, escreveu isso em uma revista importante e isso acaba dando aí, né, um embasamento teórico para essa filosofia. Justificaria, portanto, uma expansão dos Estados Unidos para o oeste e a eliminação de indígenas. E a gente pode pensar num contexto mais atual, esse papel que os Estados Unidos exercem de querer comandar o mundo, né? Ou seja, uma missão dada por Deus, segundo essa filosofia do Destino Manifesto. Esse quadro é da época, ele mostra uma mulher branca, é importante destacar isso, vindo aqui do leste, onde o sol está nascendo, e indo para o oeste, aonde a luz vai chegar. E essa luz pode ser interpretada como uma luz da modernidade. Percebam que tem aqui ferrovias que avançam para o sentido oeste, eu tenho a mulher levando o livro, levando o cabo do telégrafo, os indígenas sendo expulsos mais para o oeste, ou sendo exterminados de certa maneira, tá bom? Então é importante pensar nessa filosofia do destino manifesto. Continuando, a expansão territorial dos Estados Unidos nesse contexto acaba fazendo com que os Estados Unidos obtenha territórios por meio de compra, como é o caso da Louisiana, que foi comprada da França, do Oregon, que foi comprado da Inglaterra, ou anexações por meio de conflitos, sobretudo aqui da Califórnia, que era uma região que pertencia ao México. Então, a gente percebe tanto negociações do ponto de vista de comprar territórios, também do ponto de vista de guerras, na qual os Estados Unidos vai anexando territórios, constituindo assim a sua grande área territorial. A continuação da doutrina Monroe é também chamada de Big Stick Policy, que nada mais nada menos diz o seguinte: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete, ou seja, tente ali conversar na diplomacia. Se o país não aceitar os seus interesses, no caso a gente está falando dos interesses estadunidenses, se não aceitar, você usa a força militar. É esse o grande porrete. Foi criado ali pelo Roosevelt, primeiro presidente com esse sobrenome no início do século XX. A gente está falando de um contexto de imperialismo e os Estados Unidos está se lançando aqui no que seria a sua área imediata de influência. Neste momento, por exemplo, os Estados Unidos
vai incentivar e vai auxiliar, na verdade, Cuba no seu processo de dependência da Espanha. Beleza? Bom, galera, a gente está falando aqui de um período também em que a Europa está vivendo a Primeira Guerra Mundial. Como os Estados Unidos não é o cenário dessa guerra, acaba passando aí por um crescimento econômico importante, já que a Europa está sendo enfraquecida nesse período em função da Primeira Guerra Mundial. Outra doutrina, e essa é super importante, que vai ganhar evidência, e nós falamos de certa maneira já desta doutrina, é a doutrina Truman. Qual é o contexto dessa doutrina? Guerra Fria, de 1945 a 1991, na qual Estados Unidos e União Soviética detinham aí áreas de interesse e queriam influenciar várias porções territoriais do mundo. O Truman ele foi um presidente americano e ele lança ali a sua doutrina, que basicamente dizia o seguinte: é preciso conter o socialismo e isolar a União Soviética, né? Conter essa influência da União Soviética no mundo. Perceba, galera, que essa doutrina é lançada no ano de 1947, que de fato marca o início da Guerra Fria. Neste contexto, o Truman cria a OTAN, ele patrocina a criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar patrocinada ou liderada pelos Estados Unidos, junto com os outros países aliados capitalistas. Também cria o Plano Marshall, que é uma ajuda financeira dada à Europa para o seu processo de reconstrução, é um financiamento, né, que os Estados Unidos concede à Europa Ocidental para a sua reconstrução. A ideia é muito clara: evitar que a União Soviética avance para a região da Europa Ocidental. No plano interno, né, dentro dos Estados Unidos, há uma perseguição a pessoas que têm ideologias socialistas chamadas de esquerda, a perseguição aos comunistas. Isso chama-se macartismo, em função do McCarthy, que foi um importante político que encampou esse processo. E no contexto da América, os Estados Unidos lança aí a Aliança para o Progresso e Operação Pan-Americana, no sentido de realizar uma aproximação, incentivando, emprestando dinheiro para o desenvolvimento da América como um todo. Desenvolvimento em partes, na verdade, garantir os interesses econômicos dos Estados Unidos no continente americano. Doutrina Truman, super importante. A gente tem aí um período de transição no final da Guerra Fria para o que nós chamamos de nova ordem mundial. A União Soviética chega ao fim, de fato, aí entre 91 e 92. Temos a entrada de uma economia multipolar, vários polos de poder econômico, e do ponto de vista político, há uma unipolarização. Nesse primeiro momento, da década de 1990, na verdade, né? Hoje o mundo já vai caminhando para um outro período, mas é importante destacar que aqui fica evidente o papel dos Estados Unidos como a grande superpotência militar no mundo. No ano de 2001, os Estados Unidos sofrem em seu território os ataques terroristas de 11 de setembro, e naquele momento governava George W. Bush. Esse era o presidente dos Estados Unidos à época, e ele vai lançar a seguinte frase: todas as nações têm uma decisão a tomar, ou estão conosco ou estão com os terroristas. Galera, o George Bush, com essa frase, acaba dando início ao que vai ser chamada de doutrina Bush. E essa doutrina Bush, ela fala o seguinte: ela prega o fim da neutralidade. A ideia aqui é que os países eles têm que apoiar os Estados Unidos, porque agora o inimigo ele é invisível, ele não é mais um país, são terroristas, eles podem estar em qualquer país. Logo, ele lança aí uma prerrogativa na qual ele pode fazer ataques preventivos. Se há uma ameaça terrorista, se aquele país pode esconder terroristas, eu devo atacar. Isso é chamado, em síntese, essa doutrina Bush, de guerra ao terror. Os Estados Unidos, logo após esses ataques terroristas de 11 de setembro, mais marcante foi aí das Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, os Estados Unidos, logo após esse momento, realiza uma operação no Afeganistão para tentar capturar o líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden.
também ali enfrentando grupos fundamentalistas no Afeganistão, que é o Talibã. Em 2003, os Estados Unidos, a partir de uma série de investigações, vai dizer que o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa. Investigações posteriores mostraram que não era nada disso, apesar do Iraque viver uma ditadura sanguinária do então ex-ditador Saddam Hussein. O Iraque não tinha relação aí com esses grupos terroristas que promoveram o 11 de setembro. Esse ataque dos Estados Unidos ao Iraque acaba levando a um cenário de crise da Organização das Nações Unidas, a ONU, já que os Estados Unidos não leva para o Conselho de Segurança da ONU o pedido de permissão para realizar a invasão do Iraque. Alguns países eram contra essa guerra, como a França, por exemplo. Fica claro aqui uma supremacia militar dos Estados Unidos, uma maneira aí de garantir a sua paz interna, né, a sua Pax Americana, era realizando ataques preventivos em outros países. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, e avançando, o Obama, de certa maneira, ele continua essa doutrina do Bush de ataques preventivos, como é o caso dos ataques na Síria, tentando aí acabar com o Estado Islâmico, mas também atacando alguns presidentes, como é o caso do presidente sírio Bashar al-Assad. Chega ao poder em 2016 o Donald Trump. O Donald Trump tem uma política, uma geopolítica muito clara no sentido de atender aos interesses dos Estados Unidos, uma geopolítica, vamos dizer assim, mais isolacionista, e ele lança ali um logo durante sua campanha eleitoral que vai dizer o seguinte: America First, os Estados Unidos em primeiro lugar. De uma certa maneira, ele acaba aí retirando a parte das tropas do Oriente Médio e também fazendo algumas aproximações que eram impensáveis, como é o caso da aproximação com a Coreia do Norte. É importante destacar que também os Estados Unidos têm agora mudado o foco, ele tem olhado para a sua região imediata, como é o caso da América Latina. Então, tem interesses tanto no Brasil, a aproximação com o Brasil não é à toa, tem interesses com algumas regiões da América Latina, como a Venezuela. Então, a gente percebe aí esses interesses econômicos e geopolíticos que são estratégicos para os Estados Unidos. Mas, claro, né, galera? Quando falamos em tensões geopolíticas que envolvem os Estados Unidos, o cenário que chama mais atenção é o Oriente Médio, como aconteceu recentemente, quando o Irã, o governo iraniano, atacou bases militares dos Estados Unidos no Iraque. A galera até brincou naquela época, falando aí, aquela época foi esse ano, 2020, brincou falando que haveria uma terceira guerra mundial. Mas foi mais um capítulo dessas tensões geopolíticas que envolvem os Estados Unidos e outros países do Oriente Médio. Beleza? Com isso, finalizamos esses conteúdos do primeiro bimestre. Lembrando que vocês estão realizando um trabalho sobre geopolítica que trata sobre os conflitos regionais, as causas e as consequências, o que, de certa maneira, representa aí a desordem mundial, beleza? Galera, depois de ter assistido essa aula, é importante que vocês façam uma revisão do conteúdo de cartografia e também do roteiro de estudo sobre esse assunto que eu trouxe aqui hoje. Depois disso, vão lá no Google Sala de Aula, que é uma atividade para vocês fazerem. Grande abraço, até mais, galera!